Povo e povo, bem-vindos aí a mais um vídeo de dicas de AutoCAD. Eu sou o Patrick Silva e hoje eu vou apresentar para vocês o recurso de atributos, para que serve e aonde eu vou aplicar isso, ok? Bom, para mostrar para vocês a utilidade de atributos, tá? E como usá-los, eu tenho aqui um exemplo que eu vou inserir um bloco nesse meu projeto aqui do AutoCAD, tá? Então, vou chamar o comando insert e caso você não saiba como criar e manipular um bloco, vou deixar aqui um card para você acessar os vídeos que eu fiz referente a esse assunto, tá? Eu fiz uns 3 vídeos referente à criação, edição de bloco, ok? Bastante interessante, dá uma olhada lá. Bom, como eu fiz o teste, ele já está aqui na área aqui para mim, ele já está selecionado. Eu quero esse modelo mesmo. Vou dar um OK, tá? É um disjuntor monopolar, que eu uso bastante isso nos meus desenhos. Vou clicar aqui, ele vai me perguntar o ângulo de rotação, não quero alterar o ângulo nenhum, tá? E quando eu dou um Enter, ele vai abrir essa janela de edição de atributos, onde tem o valor de tensão máxima, que vai aparecer no bloco, qual é a corrente nominal e qual é a curva de disparo desse disjuntor monopolar. Então ele já tem essas informações editáveis, tá? Vamos mudar aqui, não sei se dá para enxergar, mas aqui ó, tá escrito C10, 230, 400, que é o valor que está aqui, tá? E o C que está aqui é esse C aqui, ok? Vamos colocar aqui a curva de disparo, curva B, corrente nominal vamos colocar 25 amperes e a tensão, para mudar um pouco, vamos colocar aqui 250. Tá? Então eu vou dar um OK. Então, olha lá, ele fez as mudanças, ó, B25, 250, 400. Eu errei, eu preciso mudar aqui, eu estou montando o meu quadro de distribuição, eu quero copiar esse bloco e eu quero mudar essas informações. Tem problema? Não. E quando você muda em um bloco, ele não muda em todos os outros, tá? Vamos fazer o teste aqui, ó, vou copiar esse bloco. Tá? Então, um tá com essa informação, vamos clicar em cima desse bloco aqui e ele vai abrir para nós uma janela de edição. É um pouco diferente da primeira que eu apresentei, mas a ideia é a mesma. Então, ó, a tensão máxima 250, vou colocar aqui, alterar aqui embaixo o valor, vou colocar 200, só para ficar, e aqui eu vou colocar, sei lá, 300 para a gente ver como vai ficar diferente. Ó, ele já vai alterando para nós aqui no bloco, tá? Aplicar a corrente aqui, vou colocar, sei lá, 5 amperes apenas, e a curva, vou colocar a curva D, maiúsculo. Eu vou aplicar, OK. Então notem que a alteração foi feita apenas nesse bloco, tá? Se você precisa ficar alterando textos em um bloco, sem esse recurso de atributo, você teria que explodir o bloco, mudar, depois juntar ele novamente. Talvez uma alternativa não tão cansativa, não tão trabalhosa, seria você formar o grupo com isso, tá? Usar o comando group, que se você não sabe o que é, estou deixando o card aqui do lado para você dar uma olhada, que é um recurso interessante ao bloco, tá? Mas olha lá o vídeo que você vai entender melhor o que eu estou falando. Mas como que nós vamos inserir essa informação? Como que nós vamos colocar esses atributos em um bloco? Tá? Então é importante frisar que isso daí é válido, ele é um recurso para você inserir em blocos. Tá? Eu vou mostrar aqui na área normal que você vai ver que não faz muito sentido, mas quando você converte para bloco, aí sim ele faz toda a diferença. Então deixa eu deletar esses dois aqui que eu inseri. Aqui eu tenho um desenho que não está transformado em bloco, ó, notem que ele está todo cheio de linhas aqui, ele não está unido em um bloco. De um relé de impulso, que foi o assunto que eu fiz do vídeo anterior, de instalações elétricas. Então eu quero inserir aqui nesse componente, vamos colocar aí a tensão de trabalho e a corrente, tá? Enfim, quero colocar 2 informações ou mais que isso. Qual que é o comando? Bom, então nós vamos digitar ATT, que é aqui, ó. Nós vamos definir um atributo, ok? E ao clicar aqui, ele vai abrir essa janela para nós com algumas informações. Então vamos lá. Vamos primeiro falar aqui dessa referente aos atributos aqui. Aqui eu vou inserir uma informação que ela vai aparecer no bloco, mas ela não é a informação final, tá? Ela é uma informação de referência para o AutoCAD. Quando o AutoCAD tiver que procurar essa informação, ele vai procurar por esse nome, tá?
Então eu vou colocar aqui IN de corrente nominal, tá? O I é de intensidade de corrente e o N de nominal. Falando um pouquinho de eletricidade dentro da parte CAD, né? Mas enfim. O prompt é uma pergunta, né? Na verdade, pode ser uma pergunta para quando você for inserir a informação. Então, lembra que quando eu coloquei o bloco na nossa área aqui, apareceu aquela janela e falando qual era a tensão máxima, qual é a corrente nominal? Então, é aqui nesse campo que a gente vai colocar essa pergunta. Então, eu vou escrever aqui, qual a corrente nominal? Ok? E aqui o default é um valor que a gente vai colocar, que sempre, ele vai aparecer sempre que a gente inserir esse bloco. Tá? Então é um valor que é inicial, você pode deixar lá ou você pode alterar tranquilamente. Tá? Então corrente nominal eu vou colocar 5 amperes. Ok? Bom, aqui na parte de baixo a gente tem referente ao texto. Tá? Qual vai ser a justificação aqui? Qual vai ser se o texto vai ficar à esquerda, à direita? Tá? Bom, então aqui a gente tem a parte do tudo referente ao texto. Então aqui você quer ver se o texto ele vai ficar à direita, à esquerda, ao centro. Aqui vai ser o tipo de texto. Então tem alguns tipos criados aqui. Tá? Eu vou deixar aqui nesse aqui mesmo. Aqui vai ser o tamanho do texto. Tá? Qual vai ser a altura dele. Então você pode alterar aqui o tamanho dele. E aqui é a rotação. Tá? Desse lado aqui, nós temos algumas informações referentes ao atributo. A primeira, se você deixar selecionado, ele vai falar... Só desmarcar isso aqui. Ele está te perguntando o seguinte, você quer deixar o seu atributo visível ou invisível? Aí você pode estar pensando, mas qual é o objetivo de eu criar um atributo que não apareça no desenho? Tá? Isso é interessante usar quando você usa os blocos e depois gera uma lista de material, tá, do que foi usado. Então você não precisa digitar uma por uma e pegando em catálogo e tudo mais. A partir do momento que você configura esse bloco para ter essa informação e você deixa invisível, ele de fato não aparece no desenho, mas você consegue capturar essa informação e posteriormente montar uma lista de material. Assim como você também, pelo fato de ser um atributo, você consegue editar essa informação. No caso aqui, o relé ele tem um código, mas você quer colocar outro código. Tá? Então você consegue alterar isso daí. O item de baixo constante, ele serve, quando você seleciona aqui, ele serve para usar esse carinha aqui do lado que são os fields. Tá? Então quando você habilita esse constante aqui, aí você, não vou dizer que você é obrigado, mas normalmente essa função de constante está atrelada a isso daqui. Então você vai lá, pega uma informação do field e aí essa informação é atualizada de acordo com o tipo de variável que você escolheu. Tá? Se é o dia da semana, se é o horário, se é o nome do desenho. Tá? Eu expliquei um pouquinho mais detalhado isso sobre a criação de templates com numeração de página automática. Tá? Então vou deixar o card aqui também para você ver esse vídeo se te interessar sobre o assunto. É bastante interessante, aconselho você a dar uma olhada. Bom, dando continuidade aqui, nós temos esse item aqui, se ele vai verificar ou não a informação que você está inserindo aqui, tá? Se ele vai atualizar ou não. O de baixo, o preset, se você deixar desabilitado aqui, ele vai permitir, ele vai apresentar aquela janela inicial, quando você insere o bloco. Tá? Eu inseri o bloco e apareceu aquela janela perguntando se eu queria manter aquelas informações de tensão, corrente e tudo mais. Se você deixar habilitado, essa janela não vai aparecer. Tá? A posição aqui, eu quero deixar travada a posição do meu atributo. Tá? O que acontece? Como isso vai se transformar em um bloco, quando eu movimentar esse bloco, esse recurso de atributo ele vai estar travado, ou seja, ele vai estar atrelado ao bloco, então ele vai se mover junto com o bloco. Tá? Ele vai ficar travado na posição que eu determinar. Se eu deixar esse recurso desabilitado, quando eu movimentar o bloco, o texto não vai movimentar junto. Tá? Vai aparecer no texto um gripzinho, um quadradinho azul, e aí você tem que mover essa informação sozinha. Tá? Você consegue mover o bloco, mas você também depois vai ter que ir lá e mover o texto. Às vezes é interessante ter esse recurso, às vezes não. Nesse caso, nesse momento, não tem necessidade de essa possibilidade de você movimentar um por vez. O interessante é movimentar tudo junto. Tá?
E o outro aqui é se você quiser criar um atributo com várias linhas, tá? Então, aqui no caso ele vai ter uma linha só. Se você quiser escrever com 2, 3, 4 linhas, você tem que habilitar essa função aqui. E aqui embaixo, tá, que já está selecionado, o que significa isso? Se não tiver habilitado, ele vai inserir o texto que nós vamos criar aqui, o nosso atributo, nessa coordenada, tá? X, Y, Z, tudo igual a 0. Então ele vai gerar o nosso atributo próximo aqui, ó, ele vai colocar nesse ponto aqui, ó, no X e no Y aqui. Porém, se você quer posicionar, tá? Você vem aqui, ó, onde você vai especificar quando você clicar no OK aqui, ok? Bom, então fizemos as nossas configurações, vou dar um OK, tá? E notem aqui que atrelado ao cursor do mouse eu tenho a informação IN, tá? Então vou colocar aqui em cima, vou clicar, pronto. Agora, se eu quiser inserir outro atributo, tá? Se o novo atributo que você quer inserir ele tem as mesmas características, as mesmas configurações do anterior, eu não preciso chamar o comando de atribuir novamente. Eu não preciso fazer esse recurso de novo. Eu posso tranquilamente selecionar o que eu acabei de criar, tá? E copiar a informação, copiar o recurso. Ué, mas eu vou ter duas informações iguais? Não. O que você vai fazer? Vou clicar nesse cara aqui, tá? E ele abre uma janelinha simplificada de informações, tá? Então, esse aqui eu quero que seja, esse segundo atributo eu quero que seja tensão, então eu vou colocar VN, tensão nominal. E aqui eu vou colocar qual a tensão nominal. E aqui eu vou colocar, pode ser 127 volts, ok? Vou dar um OK. Olha, já mudou aqui para nós, beleza? Agora para analisar o seguinte, do jeito que está aqui, não tem o porquê da gente inserir atributos, tá? Eu vou clicar aqui, vou mudar qualquer coisa, mas ainda não está concluído. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar um bloco. Então vou chamar o comando block, ou poderia ser o wblock também, não tem problema, tá? Selecionei. Qual que é o nome desse bloco? Vou chamar então de relé de impulso YouTube. Bom, vou colocar aqui o pick point, tá? Vou escolher aqui qual que vai ser o ponto que eu quero que eu fique atrelado ao cursor do mouse. Não tem objetos selecionados, tá? Ele não está vendo, ele não detectou nenhum objeto selecionado, então vamos selecionar os objetos. Na verdade, é todo esse nosso desenho, ok? Dá um OK. Bom, aqui tem milímetros, que é o que eu normalmente uso. E aqui nós podemos deixar desabilitado esse item aqui, ó. Porque se eu deixar habilitado, ele vai criar o bloco e ele já vai nos levar até a área de edição de bloco, ok? Você quer saber como funciona isso também, tá o card aqui do lado para você ver como é que funciona. Fiz um vídeo referente a isso, a edição de blocos. Bom, então eu vou deixar ele selecionado aqui e vou dar um OK. Então olha só, ele já inseriu e já abriu essa janela aqui para eu editar as informações. Tensão nominal e qual a corrente nominal. E os valores que nós já deixamos pré-definidos, tá? Eu posso alterar tranquilamente. Vou dar um OK. E tá aqui ó, as informações. Quero editar essas informações, ok. Só preciso dar um duplo clique em cima do bloco e ele abre a janela aqui para nós, tá? Então eu quero que agora seja 220 volts esse bloco, ok. 220 volts. E a corrente nominal aqui, eu quero que seja 2 amperes. Opa, 2 amperes. Então ele já muda aqui automaticamente, ok? Então é bem tranquilo de se mexer. Povo, espero aí que vocês tenham gostado, espero que isso possa ajudá-los aí na elaboração dos seus projetos, dos seus desenhos, tá? Dúvidas, por favor, deixem aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, ok? Até a próxima, falou!